Oi pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach de Vistos. Seja muito bem-vindo você que está me assistindo nesse momento. E hoje eu tenho um conteúdo aqui muito bacana para compartilhar com você que é inscrito aqui do nosso canal da Coach de Vistos. Muito bem, a gente quer detalhar um pouco sobre renovação de visto americano. Em um outro conteúdo eu vou trazer para vocês sobre visto infantil, visto para criança, que é algo similar. Mas hoje a gente vai realmente entrar no foco a respeito de renovação de visto americano. Se é um assunto do seu interesse, fique até o final desse vídeo para você poder compreender, realmente entender aquilo que a gente tem para te entregar. Outra coisa, gente, que a gente tem pedido aí para vocês, inscreva-se no nosso canal, tá? Ajude a gente a progredir, deixe um like aí, porque fazendo isso como uma ação voluntária, você automaticamente estará ajudando outras pessoas que estão buscando informações como essas. Então, encarecidamente eu te peço, inscreva-se aqui no canal da Coach, deixe aquele like, porque é dessa forma que você nos motiva a sempre estar aqui trazendo mais informações a respeito de visto americano para você. Tudo bem, pessoal? Então, gente, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. A renovação para visto americano traz algumas informações que é importante que você saiba antes mesmo de você iniciar a aplicação e fazer aí a entrega da documentação, se você se encaixar dentro dos padrões que o consulado americano pede, tá? A primeira coisa que a gente quer falar a respeito de renovação de visto é sobre a idade que a pessoa aplicou. É necessário que a gente saiba, ou você saiba, qual foi a idade que você teve o primeiro visto americano. Porque assim, convenhamos o seguinte, eu vou te explicar. Quando você vai no consulado para fazer a renovação do visto, para você se encaixar dentro dos padrões, primeiro de tudo, o teu visto americano, ele pode estar expirado no período aí dos últimos 24 meses, ou seja, 2 anos. Teve uma época aí que o governo americano, ele estendeu isso para 4 anos. Isso ainda está válido. A gente está falando hoje, 30 de janeiro de 2024. Isso ainda está válido. Mas, obviamente, que eu não vou te recomendar que você espere 1 ano, 2, 3, 4 anos para você renovar seu visto. Até porque, se você esperar todo esse tempo, a probabilidade do consulado americano te pedir uma entrevista é muito alta. Então, a gente recomenda, se você está renovando o visto americano, que você possa estar renovando, pelo contrário, você tem que renovar com antecedência e não esperar que o visto americano venha a expirar para você poder renovar. Tudo isso para evitar que o consulado americano te convoque novamente para uma entrevista como foi na primeira vez. Então, na verdade, a própria Embaixada Americana recomenda que se você tem um visto que está vencendo e não foi renovado ainda, procure renovar pelo menos num prazo de 6 meses. 6 meses antes mesmo desse visto vencer. Porque isso vai fazer com que o procedimento corra sem nenhum tipo de problema. Ou até mesmo fazer com que o consulado venha te chamar, te convocar para uma entrevista. Então, evite esse tipo de coisa. Tá, então, a primeira coisa é a questão da idade, porque convenhamos o seguinte, se você tirou o visto americano, o primeiro visto, a primeira vez você tirou o visto, você tinha 13 anos de idade, você não foi na entrevista. E hoje você tem 22 anos, é só um exemplo que eu estou dando aqui. Se você tirou, você tinha 13 anos de idade e hoje você tem 22, é automático. O sistema, ele vai te chamar para uma entrevista, ele vai te selecionar. Tá, e essa seleção para a entrevista de quem vai e quem não vai é com base no quê? Então, é com base nas informações que você inseriu no sistema. É por isso que às vezes acontece muito assim da pessoa errar no momento ali de marcar as opções certas e as opções erradas, porque existe um questionário ali
quando você está renovando. Se você se encaixa nisso, se você não se encaixa. E às vezes um pouquinho de falta de atenção faz com que você marque uma caixa daquela ou que você deixe desmarcado uma caixa daquela. E aí o sistema ele vai te selecionar para uma entrevista. Então tem que ter muito cuidado nesse primeiro ponto aí, é a questão da idade. Se você tinha menos de 13 anos de idade quando você tirou o primeiro visto, você vai precisar da entrevista. Mas se você tinha mais de 14 anos de idade, não 13, 14, aí você está isento de entrevista. Por exemplo, eu tinha 15 anos de idade quando eu tirei o primeiro visto. Então, em uma renovação, você não vai precisar de uma entrevista. Só que aí entra um segundo tópico em meio a tudo isso, tá? Que eu quero que, por sinal, você fique ligado, prestando muita atenção se você é alguém que está se preparando para a renovação do seu visto americano. O segundo tópico, consulado americano, independentemente de onde você está despachando essa documentação. Bom, se já que você não precisa de uma entrevista, então é óbvio, né, que você pode estar despachando a documentação em um consulado no Brasil. Seja em Porto Alegre, Rio de Janeiro, aqui em Brasília. Inclusive a gente faz aqui a representação para você que não precisa de entrevista. A gente faz toda a aplicação e mais a representação. Você consegue renovar conosco sem sair de casa. Aqui abaixo desse vídeo tem todos os nossos contatos, caso você tenha interesse. Então, você pode estar renovando em um dos consulados no Brasil. Como eu já falei, você pode ir Porto Alegre, Recife, aqui em Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. São 5 consulados que você pode estar fazendo isso. Porém, gente, é importante ressaltar que ainda que você se isente de uma entrevista para o visto americano, a seção consular se reserva no direito de te chamar para uma entrevista. Isso é um recado, digamos assim, dado pela própria embaixada. E isso está no site oficial da Embaixada Americana, que eles se reservam no direito de te chamar para uma entrevista. E em qual momento que isso pode ocorrer? Qual é o momento que essa situação ela pode vir à tona? Bom, é no momento em que a seção consular analisa o teu processo e ali alguma dúvida, alguma coisa ficou ali na cabeça do entrevistador. Alguma pendência ali acabou ocorrendo, né, e fazendo com que o entrevistador ele acione uma entrevista para você. Todos os contatos do consulado americano, eles, na sua grande maioria, 80%, digamos assim, ele é feito por e-mail. Naquele e-mail que você cadastrou na conta de agendamentos, é por ali que o consulado vai te notificar a respeito de uma entrevista. Então, o que eles fazem? Se você pagou a taxa premium, que é o próximo tópico que a gente vai colocar aqui, se você pagou essa taxa, o consulado vai te mandar o passaporte no teu endereço. Quando você receber somente, é que você vai poder fazer esse agendamento para o comparecimento de uma entrevista, tá? Então, gente, o consulado realmente, quando há alguma informação, algum dado que ficou ali gerando dúvida na cabeça do entrevistador, ele vai te chamar para uma entrevista. Ainda que, em primeira instância, você tenha se isentado da entrevista, que foi naquele momento que você pagou a taxa e que você foi realizar o agendamento para a entrega de documentos. Então, tem que ter muito cuidado aí, né, no procedimento, quando você for fazer, para saber o que você pode marcar ali e o que você não pode marcar. Tá certo, gente? Então, uma outra coisa também que de repente pode gerar alguma solicitação de entrevista para você que é isento, é o teu histórico de uso do visto americano. Tem muita gente assim, eu tenho um visto americano válido, ou está vencendo e eu quero renovar. Aí a pessoa já pergunta, será que vai precisar de entrevista? Depende. O histórico de uso do visto americano é algo assim que tem comprometido muitas pessoas.
Tem gente que vai para os Estados Unidos com visto americano e fica lá 3, 4, 5 meses. Ah, mas eu saí antes de expirar o tempo que eles me deram. Tudo bem. Mas, entenda, ninguém faz turismo com 5, 6 meses. Quando você sai, o histórico fica lá. E uma vez esse histórico ficando no sistema do CBP, o que acontece? O consulado tem acesso a isso. E aí já gera aquela dúvida, né? Ué, foi para os Estados Unidos, ficou 6 meses lá com visto de turismo, mas fazendo o quê? É aí que entra, né, a questão do histórico de uso do teu visto americano, juntamente com a decisão do entrevistador. E aí, chama para uma entrevista ou não chama para uma entrevista? É isso que você tem que atentar e ter cuidado. O histórico de uso do seu visto americano que você fez no passado. Tá bom? Último tópico. Falando aqui a respeito da devolução dos seus documentos. Quando você faz o despacho no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos, o que acontece? Aqueles documentos eles vão para análise e a partir dali, se está tudo ok, tudo bonitinho, visto americano, é colocado no seu novo passaporte, lembrando que o passaporte tem que ser um passaporte válido, tá? E aí sim, o consulado te devolve via correios. Porque a taxa premium, conforme eu já citei aqui nesse vídeo, é uma taxa de correios que você deve estar pagando somente em cartão de crédito, não aceita outro pagamento. E aí sim, quando você vai estar efetuando esse pagamento via sistema, ele vai te pedir todos os dados de endereço completinho, nome de quem vai receber. E uma vez que você insere isso e passa os dados do teu cartão, ele vai descontar lá uma taxa, atualmente hoje, dia 30 de janeiro de 24, valor de R$ 62, tá? Cobrou ali os 62? Pronto, agora é só aguardar chegar em casa. Lembrando que quando esse despacho também ele é feito por meio do consulado americano, digamos assim, que eles disparam um e-mail para você, tchum, com o código de rastreio do seu documento, e aí você pode acompanhar até que esse documento chegue na sua mão, tá? Aqui na Coach Vistos, a gente como assessoria, a gente não se responsabiliza a partir do momento que a gente entrega para os correios, não tem como. Isso foge do nosso alcance. Com o consulado americano é a mesma coisa, tá? Despachou, acabou. Agora, não estou falando isso para assustar você. Nossa, então nem vou mandar pelos correios. Não. Pelo contrário, gente, graças a meu bom Deus, 6 anos trabalhando com isso, nunca tive nenhum tipo de problema com correios, né, com extravio de documento, graças a Deus. E eu espero que assim a gente continue sendo, né, sem histórico algum de problema. Eu não tenho por que estar mentindo para você. Não há nenhum histórico de problemas com relação a documento extraviado nos correios. Então fica tranquilo, tá? É só esperar teu documento chegar e já deu tudo certo. Mas é muito importante que você fique atento realmente às informações que a gente passou nesse vídeo, para que você possa ficar inteirado de como proceder sobre renovação de visto. É claro que envolve muitas outras coisas ainda com relação à renovação, que a gente não vai poder colocar tudo nesse vídeo aqui, porque senão a gente vai se prolongar demais, além da conta. E esse vídeo já está estendido. Então, a gente te passou aqui um resumão, né, do que é a renovação do visto americano. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, eu vou te pedir de novo. Deixa um like nesse vídeo, pessoal. Compartilha com alguém que está renovando. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a chegar também ao nosso objetivo. E como eu falei para você, automaticamente, voluntariamente, você deixando o like, se inscrevendo, você está ajudando outras pessoas, porque esse conteúdo ele vai alcançar mais pessoas. E esse é o nosso intuito, é te ajudar com relação às informações. Tudo bem, pessoal? Gente, Francisco Coutinho aqui falando, foi um prazer e até um próximo conteúdo aqui no canal da Coach Vistos.